Então, boa tarde. Essa aula do dia 22 de fevereiro. Então, hoje a gente vai falar sobre matrizes e a inversa de matrizes. Eu vou aproveitar o carnaval que a gente tem aí, né? A gente vai ter um certo recesso. Quinta-feira, apesar de não essa quinta, mas a outra quinta-feira do carnaval, eu não deverei dar aula. No máximo, eu vou tirar dúvidas, né? Então, eu vou aproveitar e vou passar uma lista de exercícios para vocês entregarem, tá? Valendo um ponto. Bom, então vamos começar. Então, hoje a gente vai falar sobre matrizes. Eu vou começar desde o início mesmo, né? Apesar das pessoas já terem visto. Então, tá aqui dois exemplos, né, sobre a adição de matrizes, né? Deixa eu acertar aqui que não. Ok. Então, a adição de matrizes, aqui tem dois exemplos. Então, para a gente fazer adição de matrizes, as matrizes têm que ter o mesmo tamanho. Então, esse é o primeiro detalhe. Tem que tomar cuidado. Então, aqui eu tenho uma matriz 2x3 e outra matriz 2x3 também. E aí, somar as matrizes é somar elemento a elemento. Então, eu somo 1 com 3 e vai dar 4. Eu somo 2 com esse 1 aqui, dá 3. E assim por diante. Eu somo esse 1 aqui com esse 4. E dá 5. Tá? Então, a adição de matriz é elemento por elemento. Ok? E o produto por escalar significa multiplicar um número pela matriz. É você fazer o númerozinho que está aqui, o 5, multiplicar por cada um dos elementos da sua matriz. Então, nesse caso, né, 1, 3, 1, aí fica 5, 15, 5. Menos 3, 2, 4, fica menos 15, 10, 20. Tá? Então, essas são as operações simples de matrizes. Agora, o produto de duas matrizes já é um pouquinho mais elaborado. Tá? Basicamente, né, fazer o produto de A vezes X, a gente vai ver que isso é AB, X, né? Mas esse BX aqui, a gente já viu que basicamente se a matriz B é, por exemplo, B1 até Bn, nós vimos que isso daqui era você fazer uma certa operação, mas de verdade eu nem vou precisar fazer muito aqui, nada, sabe? Porque fazer o produto, eu só vou precisar basicamente, principalmente da matriz A. Quer dizer, eu vou fazer assim, né? Eu vou pensar aqui um jeitinho. A gente lembra que se eu faço B vezes X, isso aqui seria assim, ó, é a matriz B, que é B1, B2, até B, colocar BP, vezes o seu X1 até um certo XP. Então, esse pedacinho aqui a gente sabe que vai dar uma combinação linear das colunas da matriz B, né, o produto matriz-vetor. Isso aí vai dar, então, essa combinação linear aqui, ó. Esse tipo de combinação aqui. Seria BX, então, seria X1B1, X2B2 até XPBP. Tá? Então, aqui a gente está considerando que a matriz B tem tamanho N por P. Então, por isso que eu estou colocando X agora como um vetor em RP, que tem P posições também. X1 até XP. Bom. Aí agora, a gente vai usar a linearidade da multiplicação, que vai implicar o seguinte. Se eu quero calcular A vezes Bx,
vai ser A vezes essa combinação linear aqui. Essa combinação linear. E como é linear, né, o produto, né, de A vezes essa soma de vetores seria A vezes x1b1 mais AX2b2 até o AXPBP. Isso é x1AB1, x2AB2, XPABP. E aí tem um cuidado que a gente tem que tomar cuidado, que a gente vai falar de novo ali na frente, é que é o seguinte, para você poder fazer esse produto que está aqui, ó, esse produto de AB1, AB2 e ABP, a quantidade de linhas de B, tá? Que é esse N aqui, ó, ou seja, o número de linhas, né, de B tem que ser igual ao número de colunas de A. Ao número de colunas de A. Tá bom? Então, o número de linhas de B tem que ser igual ao número de colunas de A, para você poder fazer esse produto aqui, A vezes B1. O A vezes B2 também e o A vezes BP. Tá bom? Então, esse produto a gente precisa disso. No final, então, o que a gente obteve aqui também, né? Isso aqui é um vetor, né? Que é o resultado do produto AB2. Esse também é um vetor. Todos esses termos aqui em vermelho são vetores. Então, a linearidade, ou melhor, essa continha que a gente fez aqui, então, usando a linearidade, implica que o produto de A vezes Bx é uma combinação linear desses vetores, AB1, AB2, ABP, que são obtidos pela multiplicação de A por cada coluna da matriz B. Tá bom? É isso que a gente obtém, né? O produto de A, B vezes X. Então, se é desse jeito, isso já vai indicar como que é o resultado do produto de AB vezes X. Né? Porque isso que está aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui. Ou seja, você coloca o vetor AB1, esse vetor AB2 até o vetor ABP em colunas, obtendo então uma matriz vezes esse vetor x1, x2 até xp. Então, no final, se isso aqui acontece, a ABX é igual a essa matriz vezes isso, essa matriz que está aqui, naturalmente vai ser quem? Essa matriz é o A vezes B. É o produto de AB. Então, isso nos leva à definição. Que se A é uma matriz M por N, e B é uma matriz N por P, tá aqui, ó, N e N, esses dois aqui tem que tomar cuidado, tá bom? Com colunas B1 até BP, colunas, né, ó, que é esse aqui, do B. Então, o produto AB é uma matriz que vai ter tamanho M por P, cujas colunas serão AB1, AB2 até BP, ou seja, AB é a matriz AB1, AB2, ABP. Tá? Então, essa é uma visão diferente, talvez, do que é visto no ensino médio, mas que também é importante para a gente, simplifica muitas contas. Tá bom? Assim, um detalhe, assim, voltando aqui, é que no final, esse termo aqui, ó, cada uma das colunas, isso aqui é combinação linear das colunas de A. Ou seja, cada coluna do resultado é combinação linear das colunas de A. Isso aqui é a combinação linear das colunas de A. Esse termo é combinação linear das colunas de A e esse termo também. Então, cada coluna é combinação linear das colunas da matriz A. Tá bom? Então, vamos fazer o cálculo do produto de A vezes B usando a definição que a gente fez. Então, eu tenho A igual a 2, 3, 1 menos 5 e B essa outra matriz. Aqui. Então, essa matriz, ó, é 2 por 3. E essa aqui é 2 por 2.
No final, tem que resultar numa matriz que é 2 por 3. Ó. 2 por 3, que é esse com esse. Tá? E esse aqui ó, tem que ser igual a esse aqui. Se eu quero calcular A vezes B. Então vamos lá. O B, eu vou considerar que é uma matriz que tem 3 colunas. Então, está aqui, ó, B1, B2, B3. Então, eu vou calcular isso. A B1 é a matriz A vezes o vetor B1, que é 4, 1. Fazendo a multiplicação, né, matriz vetor, a gente vai ficar ó, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Então, somando dá 11. E aí faz a mesma coisa aqui, dá menos 1. A B2 vai me dar a segunda coluna. Vai botar o A aqui e bota esse B2 aqui. Vai me dar 0 e 13, fazendo o produto. E o AB3 é a matriz A vezes o B3. Esse é o B3. E vai dar 21 e menos 9. Então, o produto de AB vai ser uma matriz que tem como colunas esse cara daqui, ó, que a gente fez a conta, deu esse, está aqui. A segunda coluna é essa daqui, que dá 0,3, está aqui. E a terceira coluna é o AB3, que dá 21 menos 9, que dá esse aqui. Então, tá ali. É uma outra forma de calcular o produto de matriz vetor. Tá? Então, só uma observação que a gente já fez, né? AB1 é um vetor que é a combinação linear das colunas de A, a gente falou. E, na verdade, cada ABJ é a combinação linear das colunas de A. Tá? Então, o resultado é que cada coluna de AB é a combinação linear das colunas de A. E usa como peso a coluna correspondente de B, ou seja, usa como peso o B1, ou B2, ou BT. Tá? E o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Né? A gente falou isso tudo. Então, vamos lá. Continuando com os exemplos. Digamos que eu tenho A uma matriz 3 por 5 e B uma matriz 5 por 2. Qual seria o tamanho, né, ou a dimensão da matriz AB e BA caso elas estejam definidas? Bom, AB. Bom, o A é 3 por 5 e o B é 5 por 2. Então tá ok. Tá definido, né? Porque a primeira matriz tem 5 colunas e a segunda matriz tem 5 linhas. Então tá ok. Está definido. Né? Está definido. Porque o A tem 5 colunas e B tem 5 linhas. Agora, o resultado vai ser uma matriz que é 3 por 2. Tá? Ou seja, a quantidade de linhas da primeira por quantidade de colunas da segunda. Bom? Agora, o B vezes A, ele não está definido. Porque o B tem 2 colunas e o A tem 3 linhas. Não funciona. Tá vendo? Ó, 3 e 2. Tinha que bater, né? Ó, esse tem 5 por 2. Ó, primeiro assim. E esse é 3 por 5. Não funciona. 3 e 2. Então, não está definido o produto B vezes A. Agora, o cálculo que a gente muitas vezes aprende no ensino médio, salvo alguém tenha visto de forma diferente, é feito linha por coluna, né? Se você escrever o elemento IJ de AB por AB e J, né, o elemento IJ é AB e J, denotando assim, então esse elemento IJ da matriz AB, ele é dado pelo produto dos elementos correspondentes da linha I, da matriz A, com os elementos correspondentes da coluna J de B. Né? De que forma? Eu vou fazer aqui um pequeno desenho. Vou botar aqui a matriz A. Ok? E aqui a matriz B. Matriz B aqui. Vou trocar isso aqui. Alô, professor? Oi? Tá gravando?
Tá gravando, porque Ah, tá. então, veja, você tem a coluna, desculpa, a linha, uma certa linha aí, e tem uma coluna J, ok? Então, o que você faz é, pega esse primeiro elemento e multiplica por esse primeiro elemento. Pega o outro elemento aqui e multiplica pelo outro elemento daqui. Então, tá aqui, ó. Na linha I, primeiro elemento, na coluna J, primeiro elemento. E vai indo. AI1, B1J, mais lá na linha I, segundo elemento, e lá na coluna J, coluna A, o segundo elemento. E vai somando. Então você vai somando esse vezes esse, mais esse vezes esse, e assim por diante. Então isso dá essa soma. Essa soma pode ser escrita usando um símbolo chamado de somatório, que é um somatório de k igual a 1 até n, certo? De A e K, B, K, J. E aí, isso aqui também faz sentido. Por que que o A tem M colunas? Ou melhor, N colunas, tá vendo? E o B tem que ter N linhas também. Porque aí você, de fato, essa conta daqui também fecha, né? Aqui também dá para ver que por essa forma a conta funciona corretamente. Então, você pode demonstrar, né? Ou seja, a partir dessa definição daqui, mostrar que de fato o produto, né, o termo IJ do produto é isso aqui. Né? É uma conta só elaborada, mas é possível também fazer. É só, né, escrever um pouco e dá para fazer isso. Bom, quando a gente tem então três matrizes, e aqui eu considero que os tamanhos dela estão corretos para fazer os produtos, né? A gente está colocando desse jeito aqui, que os tamanhos estejam corretos, só para não ter que ficar em cada caso escrevendo qual a dimensão, tá? Senão você vai ter que ficar tomando cuidado. Então, vale o seguinte: A vezes B vezes C é o AB vezes C. Né? Isso aqui são, vamos dizer, isso aqui são as propriedades algébricas, né? O A vezes B mais C, então isso aqui está dizendo que você pode fazer distributividade, ou seja, é AB mais AC. Aqui, novamente, uma certa distributividade, só que do outro lado. B mais C vezes A é B vezes A mais CA, tá? Porque a gente tem umas propriedades que não funcionam, né? Algumas propriedades algébricas não valem. A gente vai falar delas. R vezes AB é R vezes A, B mais A vezes RB, onde R é um escalarzinho, um número, tá? Professor, Oi. a propriedade comutativa não tem nas matrizes, ou seja, A vezes B é diferente de B vezes A, É, certo? sim. Então, por que que B e C dão a mesma coisa, O que que BC deu a mesma coisa? se não é comutativo? Eu não estou usando comutatividade aqui. A vezes parêntese B mais C é igual a parêntese B mais C vezes A. É o mesmo produto, só inverteu a ordem. Ok, mas eu não estou dizendo que isso é igual a isso. Estou dizendo. Eu não estou falando que são iguais. Ah, tá, entendi. Não estou dizendo que são iguais. Estou dizendo que isso que está do lado esquerdo é igual a isso que está do lado direito. Isso que está aqui é igual a isso. Tá bom? Se A é uma matriz M por N, se eu multiplicar a matriz identidade pela matriz A, dá a própria matriz A. E se eu multiplicar pelo lado direito, né, uma matriz identidade, também dá a matriz A. Tá? A identidade tem essa propriedade. E, como nosso colega falou, né, em geral, assim, ou seja, quase sempre, o produto de AB não é igual a BA. Em geral, isso não é verdade. Então, você trocar a ordem do produto
tem que tomar cuidado que isso não vale sempre, é muito raro. Então, por exemplo, se você pegar uma matriz qualquer, tipo essa, 5, 1, 3, menos 2, e essa outra matriz B aqui, 2, 0, 4, 3, se eu faço A vezes B, vai dar 14, 3, menos 2, menos 6. E se eu fizer B vezes A, vai me dar 10, 2, 29, menos 2. Então, de fato, não é igual. Tá bom? Então, toma cuidado. Outra coisa que não funciona é a lei de cancelamento, que é o seguinte, né? Quando você tem números, né? Por exemplo, A vezes B é igual a zero, melhor, AB igual a AC, aí você diz, então eu posso cortar esse A com esse A e aí B igual a C. Não, isso também não é verdade, né? Se o A for diferente de zero, né? Aqui, né? Que eu digo. Se o A é diferente de zero, você pode fazer isso, né? Você corta, B tem que ser igual a C. Mas com matrizes isso também não é verdade, tá? AB igual a C não implica que esse B e C sejam iguais. E por último, AB igual a zero também não pode concluir que o A igual a zero ou B igual a zero, né? Que é parecido com o número. Quando você tem um número A vezes um número B, então uma das coisas acontece, A igual a zero ou B igual a zero. O número isso é verdade, né? Mas com matrizes isso também não é verdade. Você não pode dizer que A igual a zero ou B igual a zero. Tá bom? Então essas são 3 propriedades que não são válidas quando a gente faz álgebra com matriz. Tomar cuidado. Uma coisa que a gente define também, bom a gente definir agora, é a potência de matriz. Assim como eu tenho assim, 2 elevado a k igual a 2 vezes 2 vezes 2, k vezes, né? K vezes aqui. Se eu tenho uma matriz quadrada, n por n, e k é um número inteiro positivo, a elevado a k é a vezes a vezes a vezes a, onde aqui tem a termos. Desculpa. Tem k termos, né, no produto. Tá bom? E uma definição, vamos dizer assim, que a gente faz é que, como se o k é igual a zero, a gente gostaria que, por exemplo, a0 vezes x fosse igual a x, porque é intuitivo uma coisa. 5 elevado a zero é 1. Então, é interessante interpretar que a elevado a zero é a matriz de identidade, ou seja, a0 é igual àquela matriz de identidade I. E aí, com isso, a0x é igual a x. Tá? Então, Professor, quando aparecer a0, a gente vai definir desse jeito. Oi? pintou uma dúvida. Por exemplo, 2 elevado a 5 dá 32. 2 vezes 2 dá 4. Aí eu faço 4 vezes 2, que dá 8. Aí eu faço 8 vezes 2. Aí, Tá, por e o que exemplo, que no caso tem? da matriz, 2 vezes 2 dá 4. Se fosse uma matriz, 4 vezes 2 seria diferente de 2 vezes 4. Seria diferente. Cara, Porque mas é eu estou óbvio. fazendo produto de matriz, não produto de números. Mas eu só falei para dar um exemplo. Eu sei, mas Por qual é o exemplo, problema A de vezes A. A vezes A vai dar X. Depois A eu tenho que vezes... fazer. Ah, Depois que eu fizer A vezes A vai dar X, por exemplo. Só uma ah. suposição. Aí agora eu faço X vezes A ou A vezes X. X vezes A ou A vezes X é a mesma coisa. Não é comutativa, professor. Sim, só que o X agora é A vezes A, ô cabeça. Esse X não é A Ah, vezes tá. A? Você não definiu desse jeito? Entendi, entendi. Ué, ué, você definiu desse jeito, cara. Vamos lá, então. Alguma dúvida até agora, pessoal? Vamos parar um pouquinho aqui para ver as dúvidas também. Tem bastante coisa que eu acho que é meio... Algumas coisas talvez vocês já tenham visto. Tudo bem? Ok. Então vamos ver mais uma coisa, né, que você já deve conhecer, que é a matriz transposta, né? Então, se eu tenho uma matriz M por N, a transposta vai ser uma matriz que tem N por M. Ó, M por N, o resultado é uma matriz que é N por M. Trocou, né?
Então, tipo, uma linha uma matriz que tinha 2 por 3, ela vira uma matriz 3 por 2. Né? Se o A é 2 por 3, a transposta, né, vai ser 3 por 2. E a gente vai escrever como com esse símbolo, A elevado a T aqui. É um A transposto, que a gente chamaria. E como é que você obtém ela? As linhas são formadas pelas colunas correspondentes da matriz A. Né? Então, o que era a linha aqui, vira coluna aqui. Né? Tá? É isso que a gente vai fazer. E outra forma de, assim, formal, que ajuda em algumas contas, né, em demonstrações, é o seguinte. Se eu denotar A e J, o elemento IJ da matriz A, e por ATzinho IJ, o elemento IJ da matriz A transposta, então eu tenho o seguinte, o termo IJ de AT é o seguinte, o termo IJ da matriz A transposto é o termo AJI da matriz A. Tá? Ou seja, trocou, né, os coeficientes aqui. Tá bom? De fato, olha, vamos lá. Como é que é a transposta dessa matriz A? É você pegar essa coluna, que está aqui, por exemplo, e vira a linha, ou, se quiser, a linha vira a coluna. Tanto faz, tá bom? Então, está aqui, ó, menos 5, 1, 0, vira a linha, menos 5, 1, 0. A coluna 2, menos 3, 4, vira 2, menos 3, 4 na linha. Tá bom? É isso que acontece. Então, por exemplo, o termo. Qual é esse elemento aqui? Esse é o elemento A21. Então, ele é o elemento 2. Esse aqui é o elemento qual? A transposto 21. Tá? Opa, desculpa, aqui é o 12. Esse aqui é o A12, né? Troquei aqui. Estava esquisito. A12. Então, vê, esse é o elemento A12. Ele virou aqui, ó, na matriz transposta, o elemento 21. Tá? Então, da posição 1, 2, ele foi para a posição 2, 1. Esse cara que estava na posição, por exemplo, 2, 2, ele vai para a posição 2, 2. Não muda. Esse aqui estava na posição 3, 1, vai para a posição 1, 3. Ó. Na transposta, ele vai para a posição 1, 3. E assim por diante. Tá? Bom, tem um teorema, né, sobre matrizes transpostas, eu deixo como exercício, né, vocês fazerem, que é assim, se eu tenho lá A e B matrizes com os tamanhos apropriados para fazer a soma e o produto, então a transposta dá a própria matriz A, ou seja, AT, T é o próprio A. Tá? É natural, né? O que era linha virou coluna. Depois você manda o que era coluna vira linha de novo. Então, volta de novo para a mesma coisa. A soma de A mais B, se você faz a transposta da soma, é a soma das transpostas das matrizes. Então, vira A transposto mais B transposto. E o produto por escalar também R vezes A transposto. O Rzinho, então, pode sair e fica R A transposto. E esse aqui é uma propriedade importante. As duas propriedades importantes da gente lembrar aqui, que a gente não pode esquecer, é isso aqui. Essa aqui é meio natural, e essa daqui nem tanto, mas a gente tem que saber que AB transposto é B transposto A transposto. Tá? A ordem troca, tá bom? AB transposto é B transposto A transposto. A ordem do produto, na hora que você passa o transposto para dentro, digamos assim, tem que trocar a ordem. Então, nota que troca a ordem. Tá? Importante notar isso. Tá bom? Ok. Então, vamos agora fazer a inversa da matriz. Então, quando a gente trabalhava com números, a gente tinha uma coisa chamada inverso multiplicativo. Que é o quê? Por exemplo, se eu tenho o número 5, o seu inverso multiplicativo é o número 1 sobre 5, que a gente denota também por 5 elevado a menos 1.
Por que ele é chamado de inverso multiplicativo? Porque 5 vezes 1 sobre 5 dá 1. Tá? Então, eu quero fazer uma coisa parecida também com matrizes. Ou seja, qual seria a matriz, né, que seja o inverso multiplicativo de uma certa matriz A? Né? O que eu botaria aqui que dá a matriz identidade? Né? Isso é que a gente gostaria de fazer aqui. Tá? Então, veja. Isso aí, então, indica o seguinte caminho para definir a inversa de uma matriz. Então, se eu tenho uma matriz quadrada, nota que aqui a matriz é quadrada, tá bom? É n por n, a gente chama de matriz quadrada. Ela vai ser inversível quando existe uma matriz C, n por n também, tal que A vezes C é igual a C vezes A, que é igual a n. A matriz identidade n por n. Né? Matriz identidade n por n. E nesse caso, né, se isso acontece, essa matriz C ela vai ser única. Por quê? Se eu supor que B é uma outra matriz, tal que AB vezes BA é igual a identidade, então B é igual a B vezes I. Agora, a identidade é A vezes C, né, porque isso aqui vale. Mas aí eu posso fazer uma associatividade. Então, isso fica B vezes A vezes C. Mas B vezes A é a identidade. Então, dá I vezes C que dá C. Logo, B igual a C. Portanto, uma vez que a inversa, né, é única, eu posso, então, fazer o seguinte. Eu posso definir essa matriz C, que é única, uma vez que C é única, e chamar ela de inversa de A. E a gente vai denotar essa matriz C, então, por A-1. Essa é a notação. Então, eu tenho o seguinte. A-1 é igual a identidade e A-1A é igual a identidade. Tá bom? Agora, é importante a gente ter em mente que a matriz inversa é a matriz que, quando multiplica, né, pela matriz lá, a inversa de uma certa matriz é a matriz que multiplica e dá a identidade. Tá bom? É importante ter essa visão. E essa matriz a gente vai denotar dessa forma. A-1. Ok? Beleza. Uma outra definição importante é que se A não é invertível, tá bom? A gente vai chamar de matriz singular. E caso contrário, se for invertível, a gente vai dizer que é não singular. Tá? Então, matriz invertível é não singular e matriz não invertível a gente chama de singular. Bom, só definição isso aqui. Beleza. Então, vamos fazer um pequeno exemplo. Eu ainda não vou mostrar como é que a gente calcula a inversa de verdade. Tá? A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Então, digamos que eu tenho essa matriz A e essa matriz C. Então, se eu faço o produto de A por C, eu obtenho essa matriz, 1, 0, 0, 1, que é a matriz de identidade, né? Então, só você fazer a conta, né? Eu não vou mostrar aqui, mas é só fazer o produto, né, de matriz. Tá bom? Vocês conseguem fazer fácil aí, C vezes A vezes C. Se a gente faz C vezes A, também vai dar a matriz de identidade. Bom, se A vezes C dá identidade e C vezes A dá identidade, isso significa que A é invertível, certo? Essa é a primeira coisa. E segundo, que essa C é a inversa. E a gente vai denotar A-1 é exatamente essa matriz C aqui. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo, né, para a gente ver como é que aplica, né, a definição só. No caso de matriz 2 por 2, a matriz 2 por 2, a gente tem um teoremazinho que diz assim, se a matriz é ABCD, se o AD menos BC não é zero, ou seja, o produto desses dois caras menos o produto desses dois aqui, então a matriz A é invertível e a sua inversa é o inverso, né, desse AD menos BC, que está aqui embaixo, vezes o seguinte. A gente troca a diagonal de posição, ó,
Esses dois aqui trocam de lugar. E esses aqui, ó, eu troco de sinal. Tá aqui. Professor, Oi? essa regra que você usou aí, é a regra da matriz adjunta? Ah, não é regra da matriz adjunta. Assim, você pode calcular a matriz inversa e pronto. Só estou dizendo qual é a forma. Só isso. A forma, o jeito que você chegou na, na matriz, tanto faz. Você pode usar a adjunta e vai obter isso. Entende? Tá ok? Você pode usar a forma da matriz adjunta e vai obter. Você pode também usar outras formas de obter também. Você pode simplesmente fazer a conta e obter também. Tá? A adjunta é uma forma. Tá ok? Isso fazer. Tá bom? Então, para 2 por 2, essa formulinha é útil. Tá? Ela é bem útil. E uma das formas, como foi dito, né? De lembrar, se você quiser usar adjunto. E se o AD menos BC é igual a zero, então o A não é invertível. Na verdade, esse númerozinho que está aqui dividindo é o determinante da matriz A. Tá? Dá exatamente o determinante, né? Porque é o produto da diagonal vezes essa outra diagonal aqui. Tá bom? Então, esse é um exemplozinho, né? Simples. Tá? Então, se eu quero calcular a inversa dessa matrizinha A, basicamente eu calculo o determinante de A, que daria menos 2, né? O produto desse menos esse. E aí eu obtenho que, como esse número não é zero pelo teorema, então essa matriz é invertível. E além disso, a inversa, né, fica 1 sobre esse númerozinho, que é o determinante, vezes troca esses dois aqui de posição e troca o sinal dessa outra diagonal. E aí dá a sua matriz inversa, A menos 1. Tá bom? Agora, se A é uma matriz invertível, também vale o seguinte: para todo B, a equação tem solução única e essa solução única é dada por isso daqui. X é A menos 1B. Tá? Isso aqui é só um teorema a mais, né, para dizer quando que tem solução, mas é meio natural, né, meio imediato. Se eu pegar B, um vetor em Rn qualquer, e definir x por A menos 1B, já que A menos 1 existe, já, eu só substituir aqui. Ó, AX é o A vezes o A menos 1B. Isso aqui vai dar A menos 1B, que vai dar a matriz identidade. Identidade vezes B dá o próprio vetor B. Ou seja, AX é igual a B e, portanto, X é a solução. Tá? Agora, a gente pode ver também que a solução é única, essa solução que eu obtive. De fato, se U for uma outra solução do AX igual a B, então AU é igual a B. Aí você pode multiplicar à esquerda, né, os dois membros, pela inversa de A. Ficaria A menos 1AU, A menos 1B. Mas A menos 1A é identidade. Então, esse pedacinho daqui vai dar U. Né? Vai dar a matriz de identidade. Então, vai dar U. Então, fica U é igual a menos 1B. Mas A menos 1B a gente definiu como sendo X. Então, U é igual a X. Então, X igual a A menos 1B é a única solução, de fato. Tá bom? Então, é muito imediato esse resultado. E assim como a gente tinha ali um teorema, né, para matrizes transpostas, a gente tem para matrizes inversas. Se o A e B são duas matrizes N por N, a gente tem 3 resultados interessantes. A primeira é que se A é inversível, a inversa também é invertível, natural, né? Tá bom? E na verdade, a inversa da inversa, né, A menos 1 inversa, é a própria matriz A. Ou seja, você vai lá, pega o A, se você calcula a inversa, dá o A menos 1. Se você inverter de novo, volta para o A. Vamos dizer assim. Tá? Então é isso que está nesse primeiro caso aqui. Ou seja, a inversa da inversa é a própria A. Segundo, é um resultado parecido com a das matrizes transpostas. Se A e B são inversíveis, o AB também é inversível, e AB menos 1 é B menos 1, A menos 1. Ou seja, a ordem troca. Importante, a ordem troca. Ok? Isso é importante.
Esse resultado é importante lembrar. E se a matriz é inversível, a inversa da transposta é a transposta da inversa. Né? Então, tipo, esses símbolozinhos podem trocar de lugar, digamos assim. Ok? Bom, então vamos demonstrar esses 3 casos em meio imediato. O primeiro, né? O que eu preciso mostrar? Eu tenho que mostrar que existe uma matriz C, tal que A menos 1 vezes C é igual a C vezes A menos 1, que é a identidade. Lembra? Eu estou falando, tipo, qual a inversa de A menos 1? Inversa de A menos 1. É isso que a gente está querendo falar sobre o item 1. A gente quer mostrar que ela é inversível e a inversa é exatamente a própria A. De fato, como A é inversível, olha só que coisa. Se o A é inversível, eu tenho que A menos 1 vezes A é A vezes A menos 1, que é a identidade. Então, veja, a inversa de A menos 1 é a própria A. Olha, esse aqui é essa matriz C. Ou seja, de fato, A menos 1 é invertível e mais ainda, a inversa é a própria matriz A. Tá vendo? Então, A menos 1 é a própria A. Né? Esse C que está aqui é o próprio Azinho. Tá bom? Bom, vou prosseguir aqui para a próxima demonstração. Então, eu quero mostrar que o produto também é invertível e qual que é a inversa. Então, veja, se eu faço AB vezes B menos 1, A menos 1, o que dá? Vai me dar A, que multiplica o produto desses dois, ó, B menos 1, A menos 1. Agora, isso é identidade, porque né, B é inversível e o produto de B pela sua inversa é a própria identidade. Então, isso vai dar A, identidade, A menos 1. E isso vai dar A menos 1, que dá a matriz identidade. Então, beleza. Fiz a primeira etapa. De forma semelhante, eu faço a conta com B menos 1, A menos 1. Tá vendo? A menos 1A aqui, ó. Isso vai dar a identidade, e depois vai dar a identidade de novo, que vai dar a matriz identidade. Então, o que acontece? O produto AB invertível e a sua inversa é B menos 1, A menos 1. É exatamente a matriz B menos 1, A menos 1. Tá bom? Item 3. Se o A é invertível, então, veja, A menos 1 transposto vezes A transposto, eu posso fazer o quê? Isso aqui, ó, como é o produto de duas transpostas, isso aqui a gente pode passar por uma única transposta. Certo? Opa, aqui eu esqueci de trocar na hora de digitar. É chato isso, né? Deixa eu acertar, né? Então seria A menos 1 transposto. Tá bom? Eu junto aqui. Isso dá identidade transposta, que dá identidade. Então eu fiz a primeira etapa. A outra etapa é, novamente, ó, A menos 1, né? Troca a ordem, lembra da transposta? Tem que trocar a ordem. Então fica A menos 1A transposta, que dá identidade transposto, que é a própria identidade. Bom? Então o que acontece? De fato, a matriz transposta de A também é inversível. E quem é a inversa dela? É exatamente essa matriz aqui. Né? Ou seja, a inversa do A transposto é o próprio A menos 1 transposto. Então, se o A1, A2, AP são matrizes invertíveis, então o produto de todo mundo também é invertível. Lembra que eu falei que quando, já falei alguma vez, né, se você mostrou para 2, para uma quantidade P também funciona. De fato, também, você pode aplicar a mesma demonstração que a gente fez antes para verificar também que se você tem P matrizes invertíveis, né, o produto de todo mundo é invertível. E mais ainda, a inversa de A1, A2, AP é o produto dessas inversas, só que na ordem contrária, novamente. Ó. Então aqui era A1, A2, AP, aqui fica AP, A2, A1.
AP menos 1, AP menos 1 menos 1, A2 menos 1 e A1 menos 1. Então troca a ordem. Tá? Então o que vai acontecer aqui, olha, troca a ordem. Tá? Troca a ordem. Tendo visto então o que é a matriz inversa, a gente gostaria então como é que eu calculo a inversa, sabe? Então, um método que às vezes as pessoas veem é o método da adjunta, mas a gente não vai fazer isso aqui. Por quê? Porque não é um método que é prático, digamos assim, porque exige mais contas do que deveria, né? A gente vai ver um outro método, porque se a matriz é muito grande, o método da adjunta dá muito trabalho. Computacionalmente é muito mais trabalhoso. Então, o que a gente vai ver aqui, outra forma de... Como é que a gente faz a inversa da matriz de outra forma? Então, a gente vai ver fazendo operações elementares. Então, para isso, a gente precisa definir o que é a matriz elementar. Então, uma matriz elementar é uma matriz que você obtém a partir da matriz de identidade, fazendo só uma apenas, operação elementar. Tá? Então, a matriz que resultante disso, né, dessa operação elementar, é uma matriz elementar. Então, por exemplo, se eu faço uma operação de troca de linha, como é que fica a matriz elementar? Da seguinte forma: pega a matriz identidade, matriz identidade, 1 aqui na diagonal. Troca as duas linhas. Você vai obter 0, 1, 0, 1, 0, 0 e o 0, 0, 1. Então, essa é uma matriz elementar. Isso aqui, eu chamei ela de E1. Bom, se eu fizer uma operação de substituição, né, que é outro tipo de operação elementar. Por exemplo, pego a matriz identidade novamente aqui, ó, e faço, por exemplo, L2 recebe L2 mais 3L1. Vai dar essa matriz aqui, ó, 1, 3, 0, aqui. Tá? Então, eu vou chamar essa matriz de A2. Eu posso fazer um outro exemplo. Por exemplo, está aqui ó, na diagonal 1, e faço essa operação elementar. L3 recebe L3 menos 2 L1. Então, vai dar menos 2 ó, aqui. Tá? Então, isso aí são exemplos de matrizes elementares para o caso da substituição. E o da multiplicação por escalar, ou mudança de escala. Né? Então, por exemplo, L2 recebe 3L2. Aí, a matriz elementar vai ser, você pega a matriz de identidade, fez essa operação, vai me dar 1, 3, 1. Aqui. Então, essas são as formas, né, das matrizes elementares. Por exemplo, qual é a utilidade da matriz elementar? É o seguinte: realizar uma operação elementar numa matriz é o mesmo que multiplicar a matriz pela matriz elementar obtida com a mesma operação elementar. Então, por exemplo, digamos que eu faça a operação de troca de linha. Então, está aqui uma matriz. Eu faço a operação de troca de linha, vai me dar o quê? 2, 1, 3, 3, 1, 0, menos 1, 4, 1. Está aqui, eu trocou essas duas linhas de lugar. Agora, eu posso usar o produto pela matriz elementar. Qual foi a matriz elementar associada a essa operação elementar? Foi a matriz E1. Essa é a matriz elementar associada. Então, eu vou fazer o produto dessa matriz elementar agora pela matriz original. Está aqui, essa matrizinha. Então, se eu faço o produto então, dessa matriz elementar por essa matriz, vai dar 0, 1, 0, 1, 0, 0, né? Que a matriz é 1, vezes a matriz original. Quando eu fizer o produto, o resultado vai ser a troca das duas linhas. Tá? É só você fazer a conta. Porque como esse aqui ó, é 0, 1, 0, olha só. O produto vai dar, o resultado vai ser essa linha. Tá? O produto vai ser essa linha, tá lá. E se eu fizer o produto dessa linha, o resultado, ó, como aqui é 0 e 0, vai ser essa linha daqui. Aqui. Então, na segunda linha vai dar essa linha daqui. Tá bom? Perguntas sobre a matriz elementar? Ela é bem tranquila.
Sim, a princípio. Então, a gente pode fazer o mesmo com as outras operações elementares que nós fizemos. Então, a gente fez essa operação aqui. Ó. L2 recebe L2 mais 3L1. Então, eu vou pegar essa matriz exemplo e vou fazer essa operação elementar. O resultado, então, está aqui, ó, a nova linha. 7, 7, 11. Se eu faço o produto pela matriz E2, que está associada a essa operação elementar, que a gente fez aqui atrás, ó, deixa eu ver aqui, ó, aqui, ó, é a mesma operação elementar, ó, eu vou obter o seguinte, está aqui a matriz ó, 1, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 1, e multiplico pela matriz, por essa matriz aqui. O resultado vai ser a mesma matriz daqui de cima. Ou seja, o produto pela matriz elementar é o mesmo que fazer a operação elementar. Então, eu posso fazer isso. Oi? Isso não é mais trabalhoso? A gente está formalizando matematicamente as coisas. Tá. Eu não estou dizendo como que eu vou fazer, entende? Eu estou formalizando o seguinte. Eu estou formalizando no sentido de que a operação elementar é equivalente a fazer o produto de uma matriz pela outra matriz que você está operando, entende? Tá. A gente está formalizando matematicamente como que eu poderia escrever isso aqui de outra forma. E aí, depois isso vai ficar claro por que a gente está formalizando. Professor, Oi. esse conceito é útil computacionalmente? Usar essas matrizes para fazer operações? Não, a gente não vai usar matriz. A matriz é para formalização matemática. Se você quiser fazer a formalização matemática e entender de onde sai o método, você precisa fazer ela. Entende? Vai ficar claro já já por que a gente fez isso aqui. A gente não vai usar ela, mas na hora de fazer como se fosse assim, demonstrar que o algoritmo funciona, eu preciso dela. Entende? Correto. Eu vou precisar dela. Então, a utilidade é a formalização matemática disso aqui, entende? Eu preciso. Poderia fazer de outra forma? Talvez poderia, mas seria um pouco trabalhoso você fazer a formalização de outro caminho. Mas dessa forma fica bem simples. Então vamos lá. Ó. Essa aqui é uma outra operação que a gente também fez ali. A matriz associada foi essa aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 2, 0, 1. Então, se você faz o produto desse cara com a matriz aqui original, o resultado é a mesma matriz. Ou seja, na verdade, o que a gente está querendo dizer é que fazer a operação elementar é equivalente a multiplicar pela matriz elementar, tá bom? É só isso que a gente quer fazer aqui, dizer é isso, tá? Então, a gente faz aqui também com a multiplicação por escalar, também funciona igual, tá? E então a gente tem um teorema. Se uma operação elementar é realizada numa matriz A, então a matriz resultante pode ser reescrita, né? O resultado é uma matriz elementar vezes A, onde E é a matriz elementar obtida ao realizar a mesma operação elementar na matriz identidade. Então veja, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que, por exemplo, qual é essa matriz resultado aqui? Tá vendo? Qual é essa matriz aqui que resultou aqui? Bom, com essa formalização, uma coisa que a gente já fez é o seguinte, eu sei dizer formalmente que essa matriz é a matriz E4 vezes a matriz A. Então eu sei dizer, eu dou um nome para ela. É essa daqui, exatamente. Tá? Onde E4 é uma matriz elementar. Tá bom? E aí, tem uma coisa importante. As operações elementares por linha são reversíveis, ou seja, se eu faço uma operação elementar, né, pego A e obtenho uma matriz B, eu posso fazer a operação contrária, vamos dizer, uma operação reversa, que de B eu obtenho A de volta. Então, o que acontece? A matriz elementar, elas são invertíveis. Tá? Então, as operações elementares, as matrizes elementares, elas também são inversíveis. E aí eu posso, então, fazer o seguinte. Né? De fato, elas são inversíveis, porque você pode fazer isso aqui, tá?
A inversa é a matriz elementar obtida com operação elementar do mesmo tipo, que leva o E na matriz de identidade. De que forma? Digamos que você faz uma operação elementar que leva E na matriz de identidade. Você pode aplicar a mesma operação elementar na matriz de identidade para levar numa matriz etil. Então, o que acontece? Isso significa que esse etil significa que isso aqui é o etil vezes E. Né? Porque essa aqui é a operação é a matriz elementar associada a essa operação. Então você sabe que etil vezes E é igual a identidade. Da mesma forma, você faz que o etil é igual a identidade. E, portanto, etil é a inversa da matriz elementar E. Então, a matriz elementar é inversível. A gente nem precisa saber exatamente a forma, só precisa saber que ela é inversível. Tá? E é fácil ver qual que é a inversa. Por exemplo, qual que é a inversa do E1? Que é essa daqui, ó. 1 na diagonal e menos 4 aqui. É a matriz 1, 0, 4. Eu troco o sinal. Na verdade, você troca o sinal aqui, ó. Simplesmente. Tá? E tá aí, beleza. Essa é a inversa. Qual a inversa de trocar linha? É a mesma matriz, né? Porque é trocar linha. Tá bom? Bom, daí a gente tem o seguinte teorema, que é o nosso algoritmo, essencialmente. Uma matriz n por n, ela é inversível se somente se, tá? A matriz A for equivalente por linhas à matriz identidade. Ou seja, se você puder pegar a matriz A e obter a matriz identidade. Se somente se isso. E, nesse caso, a sequência de operações elementares que transforma a matriz A na matriz I transforma a matriz identidade na inversa. Ou seja, você fez operações aqui para obter a matriz identidade. As mesmas operações que você faz na matriz identidade, se você fizer as mesmas operações, tá, ó, as mesmas, na mesma sequência e tudo mais, o que vai obter aqui no final? Ele diz que isso aqui vai ser a inversa. Tá bom? Como é que a gente chega ali? Não é um trabalho assim tão elaborado, mas a gente faz uso da matriz elementar. Tá bom? Entendido pelo menos o teorema? A gente vai então agora, através de demonstrações, a gente vai entender da onde sai então a inversa. Tá? Então vamos à demonstração. Professor, Oi. essa matéria é um conteúdo da álgebra linear? Ou você está recapitulando o ensino médio para... Isso é conteúdo da álgebra linear. Você fez isso em álgebra linear? Eu vi isso no ensino médio, professor. Oi? Eu vi essas coisas no ensino médio. Tudo bem, mas não é comum ver isso aqui, operações elementares no ensino médio, não. Se você viu, bom, aí fica mais fácil o curso para você. Tá bom? Mas, acho que quase ninguém vê, tá bom? Operações elementares, pelo menos. Ok, então vou fazer o que a gente chama da ida, né? Ou seja, vamos supor que a matriz é inversível. Então, se ela é inversível, como o AX igual a B sempre tem solução, que a gente viu no teorema anterior, né? A gente viu que o x igual a menos 1b é a solução, por exemplo, tudo mais. A gente viu que sempre tem solução, isso é o que é importante. Sempre tem solução. Então, a matriz A tem que ter posição pivô em cada linha da matriz. É um teorema que a gente viu também. Não tem um número aqui e tal, de qual aula, mas a gente viu que se tem solução para todo B,
então a matriz tem que ter posição pivô em cada linha, tá? Mas olha, a matriz A, ela é quadrada, n por n. Então, ela tem n posições pivô. E essas posições pivôs tem que estar onde? Como cada linha só pode ter uma posição pivô, e cada coluna também, isso significa que se eu tenho n, elas têm que estar na diagonal da matriz. Tá? E além disso, a forma escalonada reduzida da matriz vai ser exatamente a matriz de identidade. Não tem outra opção. Porque na forma escalonada reduzida, né, se você tem pivô em cada aqui na diagonal, fora tem que ser zero. Tudo aqui 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 tem que ser zero. Ou seja, tem que ser a matriz de identidade. Então, a matriz A, ela é linha equivalente à matriz identidade. Tá bom? Então, a gente verificou essa primeira etapa. Agora a gente vai ver que, de fato, a matriz se o A é equivalente, então a matriz é inversível e a gente vai obter um método para isso. Ok? Então, vamos supor agora que a matriz A é equivalente à matriz de identidade. Quer dizer, então, que existe uma sequência de operações que leva o A aonde? Na matriz de identidade. Agora, cada operação elementar para fazer esse escalonamento e obter a matriz de identidade, ele é equivalente a multiplicar a matriz pela matriz elementar correspondente. Ou seja, existem matrizes elementares, E1, E2 até EP, digamos que eu tenho que fazer P operações, tais que, veja, eu pego A, faço uma operação elementar. O resultado é o quê? É uma matriz elementar E1 vezes A. A gente viu, então, isso. Depois eu pego o resultado, faço uma operação de novo. O resultado é pegar uma matriz elementar E2, referente a essa operação elementar, e multiplicar pelo resultado pela matriz anterior, que é essa aqui. É1 vezes A. E vou fazendo isso. E vou fazendo isso até que dá a matriz identidade. Certo? Tá aqui. Ou seja, a gente obteve, então, que EP menos 1, E2, E1 vezes A dá a matriz identidade. Tá? Isso quer dizer, então, como essas matrizes são inversíveis, né? Cada matriz é inversível, então o produto vai ser inversível. Certo? Então, veja, você pode multiplicar, por exemplo, a esquerda pela inversa dessa matriz, que seria isso aqui. Certo? E a inversa da identidade. Então, A é igual a EP, E2, E1 menos 1. Então, a matriz A, que está aqui, veja bem, essa matriz A, ela tem que ser a inversa dessas operações elementares. Então, o que acontece? A inversa da matriz A é a inversa, né, de uma matriz inversível. Então, ela é inversível. E, além disso, a inversa dela é a inversa desse cara. Que vai dar o quê? A inversa da inversa é a própria matriz. Então, vai dar EP, E2, E1. Então, veja, o produto dessas operações elementares, dessas matrizes elementares, desculpa, é a inversa de A. Então, a gente obteve aqui uma formulinha, sabe? Para a inversa. E, além disso, o seguinte, como a gente tem isso significa o seguinte, que A menos 1 é obtida da identidade fazendo as multiplicações sucessivas de A1 até obter N. Lembra o seguinte, pega a matriz A. O que você teve que ir fazendo para chegar na matriz identidade? Eu fiz E1, não foi? Depois E2, depois não sei o que, até chegar em EP. Ou seja, essa matriz é você fazer
é 1 vezes A, é 2 até P. Tá vendo? Eu fiz essa sequência aqui. Ó, é a mesma sequência que aparece aqui. Ou seja, se eu faço essa sequência de operações na matriz identidade, né, eu vou fazendo essas mesmas operações, o que eu vou obter? Eu vou obter a matriz inversa. Ele está dizendo que se eu faço EP até E1 na matriz identidade, vai dar a matriz A-1. Então, A-1 é obtida a partir da matriz identidade, fazendo as multiplicações sucessivas de E1 até EP por IN, que é a mesma sequência de operações que transforma a matriz A na matriz identidade. Então, você vai poder obter um algoritmo para calcular a inversa. Tá? Então, isso aí demonstra, e a gente obtém também um algoritmo, que é o seguinte: se eu pego a matriz A, tá, e faço o escalonamento para transformar a matriz A na matriz identidade, o mesmo escalonamento, né, ou seja, a mesma sequência de operações elementares, vai transformar a matriz identidade na inversa. Então, veja, como é que funcionaria o algoritmo? O algoritmo é: você escalona a matriz aumentada contendo a matriz A e a matriz identidade, uma do lado da outra, para obter uma forma escalonada reduzida da matriz A. Ou seja, você escalona isso e tenta obter identidade mais alguma coisa aqui do lado de cá. Se você conseguir fazer isso, significa que a matriz A, né, ou seja, se a matriz A for equivalente por linhas à identidade, então o que você vai ter é que vai obter a matriz identidade e do outro lado, essa matriz identidade, ela vai virar a inversa, ou seja, aqui vai aparecer A-1. Agora, se você não consegue, na forma escalonada reduzida, obter a matriz identidade, então a matriz A não é inversível. Essa é a linha geral do algoritmo. Esse é o algoritmo, no qual você tem que fazer operações elementares, né? E é mais barato fazer operações elementares do que muitos outros métodos. Tá bom? Alguma pergunta antes da gente fazer um exemplo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, digamos que eu quero calcular a inversa dessa matriz A aqui, ó, 0, 1, 2, 1, 0, 3, 4, menos 3, 8. O que eu tenho que fazer? Então, eu quero saber se tem a inversa, né? E se tiver, qual que é a inversa. Então, eu vou escalonar a matriz até obter, a partir aqui, ó, onde está a matriz A, ó, eu pego a matriz A e coloco ela aqui. Ó. Essa é a matriz A, está aqui. Eu boto a matriz A aqui, e aqui eu boto a matriz de identidade. Tá bom? Aqui é a matriz de identidade. Então, eu vou escalonar. Eu espero conseguir, a partir daqui, obter a matriz de identidade. Eu vou escalonar para fazer isso. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira operação, ó, eu tenho que fazer isso aqui, tem que deixar de ser 0, né? Eu tenho que fazer isso aqui virar um número não nulo. Então, eu vou trocar de linha. Então, eu troco a linha 1 com a linha 2. Tá aqui. Troquei a linha de lugar. Beleza, aí repito aqui embaixo para ficar organizado, tá? No slide. Então agora, aqui já está ok, agora eu tenho que eliminar esse cara. Eu vou usar esse 1 para fazer isso. Vou fazer uma substituição. Então eu faço linha 3, recebe linha 3, menos 4 é de 1. Beleza, tá ali. Pá. E tá aqui, ó. Aqui está a matriz A e do lado de cá está o pedaço que tinha a matriz identidade, vai virar a minha inversa. Se eu conseguir chegar na identidade aqui. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Essa coluna já está ok. Agora eu vou pegar o próximo pivô e vou eliminar todo mundo que está embaixo dele. Então eu vou fazer linha 3, recebe linha 3 mais 3 em linha 2. Aí está lá. Aqui, ó, já virou 0. Vou fazendo a conta. 3 menos 4, 1. Tá vendo? Esse aqui está mudando. E aqui está virando a quem? O que eu quero chegar aqui? Eu quero chegar na matriz de identidade. E aí continua. Repetir aqui só para organizar. Bom, beleza. Eu vou fazer isso aqui virar 1 já. Tá bom? Então eu multiplico por meio. Tá lá. Multipliquei essa linha por meio. Tá aqui. 3 meio menos 2,5. Beleza. Repetir aqui. Agora eu vou eliminar esses dois aqui usando esse pivô aqui. Beleza. Então eu vou fazer linha 1 vai ser linha 1 menos 3, linha 3. E linha 2 é linha 2 menos 2 e linha 3. Beleza. Aí olha só. Aqui deu a matriz de identidade. Ó. Beleza. Se deu a matriz de identidade do lado de cá, já está ok.
A matriz, então, eu já posso dizer que é invertível. Agora, do lado de cá, como eu fiz as contas aqui também, vai me dar isso aqui, ó, menos 2, 4, menos 1, menos 9,5, 7, menos 3,5. O que eu obteve aqui do lado? A matriz inversa. Então, está aqui, ó, A menos 1 é menos 9,5, 7, menos 3,5, menos 2, 4, menos 1, 3,5, menos 2,5. Então, é basicamente escalonamento também. Bom, pessoal, a gente termina aqui por hoje.